medicamento essencial capaz de tratar doenças infecciosas, dentre elas a sífilis, está em falta nos hospitais e ambulatórios públicos do país. Trata-se da penicilina. Por que isso está acontecendo? O que é possível fazer? Para falar desse tema, Cidadania recebe o senador José Medeiros, do Mato Grosso, e o advogado Arthur Kovacevic. Sejam bem-vindos aqui ao programa. Muito obrigado, boa tarde. Bom, o fato de estar faltando penicilina implica, no momento, em um crescimento dos casos, inclusive de sífilis congênita. A penicilina, embora seja um medicamento muito antigo, foi descoberto em 1938, né? Mas, infelizmente, talvez até por ser um medicamento muito barato, não dá lucratividade para os laboratórios, ela está em falta. Não é só no Brasil, acontece em outros países, inclusive até nos Estados Unidos. E eu queria saber o que pode ser feito para que o Brasil possa fabricar, que medidas o senhor está tomando, senador, para que nós saiamos desse impasse aí, que é uma coisa muito grave. Olha, eu até fiquei tomado de surpresa. Começou esse caso ser muito falado no estado de Mato Grosso, e aí quando reunimos nossa equipe, fomos ver que, na verdade, tratava-se de um problema no país inteiro, e aí até mundial, né? E o que nós estamos fazendo é buscar informações dos órgãos competentes no Brasil, no caso, principalmente o Ministério da Saúde. Fizemos um requerimento, foi inclusive aprovado na Comissão de Direitos Humanos, para pegar as informações. Se está faltando, está por quê, o que é que pode ser feito, justamente isso, a gente quer saber, porque não tem como um país continental desse ficar sem um remédio, se ele tivesse, por exemplo, temos um similar, mas o problema é que não tem nenhum outro princípio ativo aí que possa estar substituindo com eficácia que... No caso da sífilis, não. Exato. E é uma doença curável, perfeitamente curável. No Rio de Janeiro nós tivemos um surto, em um ano mais de 20% eu tenho o dado aqui, no Rio de Janeiro muitos casos ocorreram, 2.908 casos de sífilis congênita em 2015, num ano só, quer dizer, um acréscimo considerável. E você nota que não é que ela estava extinta, mas há muitos anos que a gente não ouvia falar de casos de sífilis, né? E de repente você tem um número desse exorbitante. A sífilis é uma doença, no caso da sífilis congênita transmitida pela mãe contaminada. Isso. Bom, doutor Arthur, o que faz um especialista em legislação, legislação que regulamenta a liberação dos medicamentos? Bem, a gente tenta agilizar ao máximo esse trâmite na parte de regularização de medicamento. Por exemplo, esse medicamento que é essencial para o Brasil, se deixar correndo sem o auxílio, assim, acaba que pode demorar muito. O que acontece é prejudicar a população. Bom, são 4 laboratórios no mundo inteiro que fabricam, que produzem o princípio ativo da penicilina. 3 são da China e um é o laboratório Sandoz GmbH, na Áustria. Mas todos eles produzem abaixo de 20% da capacidade mínima. Enfim, o que está acontecendo? O que pode ser feito aqui no Brasil? O senhor tomou alguma providência junto ao Ministério da Saúde? O senhor entrou com um requerimento de informação? Exatamente, entramos com requerimento de informação, principalmente para questionar alguns pontos. Que essa possibilidade, os técnicos mesmo já tinham, pelo que eu entendi ali, já sabiam dessa possibilidade de faltar. Inclusive, em um dado momento que nos chegou, assim, oficiosamente, é isso que a gente quer com requerimento, conferir essas informações, é que em determinado momento a Anvisa já teria tentado fazer essa licitação. E a gente quer saber se não fez, por que não fez e por que agora poderia ser feito. É esse tipo de coisa porque, de repente, nós queremos saber também se alguém foi responsável aqui no Brasil. Não queremos uma caça às bruxas, mas queremos com isso que não aconteça mais. Se alguém foi responsável por estar o país inteiro à mercê aí, sem a possibilidade de ter de forma mais rápida esse medicamento. Porque se a penicilina foi descoberta, inclusive em 1938, foi descoberta por acaso, não se pode dizer que faltar penicilina nos hospitais públicos, isso é falta de planejamento. Alguma coisa ocorreu. Que medidas podem ser feitas para regularizar o fornecimento do princípio ativo da penicilina aqui no Brasil? Bem, primeiro, é uma medida,
regularizar a penicilina aqui tem interesse do público, lógico. Quanto antes isso chegar, mais a gente, com mais brevidade, a gente consegue erradicar esse problema. O que acontece que nem você falou, tem poucas empresas no mundo que fazem, 4 empresas no mundo, e fazem abaixo porque não é muito lucrativo. Então, eles não têm muito interesse. O que pode fazer aqui é estimular a produção nacional. Mas não tem... bom, agora eu vou falar como leigo. Claro. Enfim, o Brasil tem sido muito eficaz ao longo... Eu não estou falando de governo, estou falando do Brasil, o Ministério da Saúde como órgão estatal. Exemplar em alguns casos, por exemplo, no tratamento público gratuito de doenças como a AIDS, quebra por das exemplo. patentes. Pois exatamente, vou falar disso, quebra de patente. Não é possível quebrar a patente do princípio ativo, nesse caso? Ou a gente não tem a matéria-prima? É isso? Não tem a matéria-prima. O problema é esse. A matéria-prima está 3 empresas da China e da Áustria. Estão fermentando em outro lugar. Esse que é o problema. Não tem... não há meios de entrar junto à Organização Mundial de Saúde para que haja... Enfim, nós não somos o único país que está sendo prejudicado por isso. Outros países, inclusive os Estados Unidos. Enfim, simplesmente não me parece justo que o interesse econômico prevaleça sobre um problema que está se tornando... Exatamente, mas o que me parece é que nessa questão não é bem pela falta de oferta no mercado. Parece que teria tido jeito da gente ter esses produtos. Nesse meio, a gente sabe que tem... É por isso que eu quero verificar isso direito, para ver se não teve papelada no meio que acabou interferindo nisso. Porque, às vezes, não é nem o caso, a série de são os trâmites burocráticos. E eu digo que, em determinado momento... A gente tem que fazer nesse raciocínio que você disse. O interesse da saúde pública, ele tem que se sobrepor às filigranas das leis e do regulamento. Medeiros, você está defendendo, então, que regulamente um produto sem ter bem certeza. Não é isso que nós queremos. Mas nós não queremos que, na ânsia de ser mais realista do que o rei, você deixe a população. Estou falando que está acontecendo isso. Mas a busca de informações é no sentido de ver efetivamente o que ocorreu. Porque... pelo que a história que me foi contada, é que teria tido tempo. Agora, a gente sabe, o doutor Kovacevic pode falar isso com mais propriedade, quais são os trâmites. A gente teve aqui aquele debate sobre a fosfetanolamina, em que a gente sabe que para um medicamento novo, havia toda uma série de pesquisa, depois a pesquisa colocada nos animais, depois numa pessoa, depois ver a eficácia, assim como está acontecendo. E a gente sabe que isso aí é um período longo. Agora, a pergunta é, se o medicamento já existe. Já foi testado. Já foi testado. Talvez tenha testado o princípio ativo importado de um ou de outro laboratório. Aí a pergunta é, teria que passar pelo mesmo processo? Aí quem vai poder responder isso é o doutor Kovacevic, né? Mas, com a palavra o nosso advogado aqui. Mas, assim, se for, eu acho que é muito preciosismo, porque aí a gente fica perdendo tempo. Quer dizer, e se for, quanto tempo? A fosfetanolamina, eu estou aqui há 2 anos, nós estamos discutindo há 2 anos, e está o mesmo lá na Anvisa. Pelo que me disseram, já estava há 25 anos que estava olhando e nunca tinha ido e tal. Aí eu acho que há nuances, aspectos bem diferentes. É por isso que eu quero saber se é o mesmo caminho, os mesmos trâmites. Nós não estamos falando de nada que tenha que ser testado primeiro em animais, passar por todas aquelas etapas, enfim, de algo que já existia. Por favor. A Anvisa, para regularizar algum medicamento aqui, são necessárias várias etapas. Nesse caso, o princípio ativo é fabricado na China. Eu vou usar o exemplo da China porque foi o caso real aqui. O exemplo da China é fabricado lá. O que acontece para a Anvisa trazer? Os técnicos da Anvisa têm que ir lá para fazer um certificado de boas práticas de fabricação. Aí o que eles fazem? Eles analisam a fábrica, eles olham se está tudo de acordo com a regularização brasileira, voltam, fazem um relatório. Chega aqui, o que mais é preciso? Preciso fazer testes de eficácia, de eficiência, para ver se vai fazer algum mal para a pessoa. O que acontece? Um desses laboratórios da China, ele entrou com um pedido para regularizar aqui, a Anvisa foi lá, fez essa inspeção, fez os testes, e em algum momento esse medicamento não... Houve suspeição. O material foi colocado. Exatamente. Não só no Brasil, não só a Anvisa que falou isso, também
países europeus detectaram algum problema nesse medicamento, também não foram aprovados lá. O que aconteceu então? Não trouxe esse princípio ativo, não veio para o Brasil, isso causou essa escassez no Brasil. Curiosamente não, mas alguns meses depois o pessoal viu que, nossa, vai acabar o medicamento aqui no Brasil. O que eles fizeram? O Ministério da Saúde trouxe esse medicamento em caráter de urgência. Esse mesmo que havia sido, entre aspas, condenado? Esse que não foi regularizado aqui, alguns meses depois, começaram a trazer em caráter de urgência. Por quê? Porque ia acabar. Senador, acho que aí o senhor está entrando, né? Com o seu Exatamente. requerimento de informações. É por aí, porque ele não servia ontem, mas serve hoje. Aí é que eu pergunto, o medicamento realmente não serve e nós estamos comprando farinha ou o medicamento era bom e as filigranas impediram desse medicamento chegar? A China negocia em bloco isso, porque interditando um produto de um laboratório, os outros também seriam parceiros ou eles não são concorrentes entre si? Você não tem essa informação? Eu não sei te dizer como que é essa negociação deles. Agora, parece que seria o caso esse é um dos casos que interessa ao Estado brasileiro entrar, porque isso é um caso de saúde pública. Se a gente tem tanta força para quebrar a patente, por que não... Eu acho que talvez precisássemos recorrer a um cientista, um pesquisador, para que nos informasse. Certamente o senhor vai pedir que venham pessoas capacitadas aqui na audiência pública. Né? Exatamente. E parece-me que existe algumas coisas que parecem com aquele... O pessoal atribui a Einstein, porque hoje com a internet eles falam tanta coisa e joga para algum pensador para dar credibilidade. Mas o certo é que tem um pensamento que diz o seguinte: mais fácil quebrar um átomo do que quebrar algumas verdades por aí que a pessoa tem preconcebidas, né? E às vezes eu digo, talvez seja mais fácil quebrar uma patente do que quebrar algumas coisas que nós temos na burocracia do país. Então eu espero que não tenha sido esse o caso. Estou até torcendo. Eu sou totalmente a favor de que nós possamos cuidar da saúde. Ter os países que importam, por exemplo, carne nossa, eles mandam aos técnicos deles verificarem também aqui a questão da sanidade e tudo. Mas a gente não pode conceber que numa época de tanta informação, de tanta tecnologia, de tanta evolução, você tenha uma população desse tamanho, 200 milhões de brasileiros, mas de repente não tem. Pô, nós temos a Anvisa é uma agência que está aí para cuidar disso. O que aconteceu? Os órgãos não se comunicaram, não houve alguém que deixou de tomar uma decisão de governo que tinha que ser tomada? Porque, como você disse, isso é um interesse de Estado. Eu cito, por exemplo, há pouco tempo estava faltando, em alguns estados, soro antiofídico. Quer dizer, isso é uma questão de vida. Se levar uma mordida, uma picada de uma cascavel, meu irmão, ou tem um remédio ou você vai dessa para melhor. Agora, certamente, para ilustrar para o público, a gente está falando da penicilina benzatina, né, que é a popular benzetacil. Uma ampola, acho que custa abaixo de R$3. Baratíssimo. Né? Menos que isso, né? Com certeza. Enfim, está em falta. Não é? Agora, na verdade, isso faz a gente questionar a própria administração faz questionar não só o lucro, a sede do lucro por parte das grandes indústrias farmacêuticas que agem dessa forma, e faz até pensar, poxa, no capitalismo de Estado, será que na China falta lá? Pois é, com certeza não, né? Bom, eles estão guardando tudo para eles. Com certeza, estendendo o raciocínio. São 1 bilhão 370 milhões de chineses. Certamente eles têm... O estoque deles está lá, muita Não, eles se relacionam com as pessoas, há contato sexual, há transmissão do treponema pálido, que é a bactéria transmissora da sífilis, né? Enfim, e aí só vocês estão guardando tudo para eles lá, não sei. Eu entendo uma paranoia, será que estão tentando fazer um extermínio da humanidade retendo a penicilina? Eu não acredito nisso. Um entendimento governo a governo não funcionaria se o senhor propusesse? Eu através penso da Comissão de Relações Exteriores. É uma boa ideia que você acaba de dar, a gente estava vendo por esse caminho, vamos tentar outro caminho também. Tem aqui nosso ministro chanceler, que ele é senador e que é um assunto que a gente pode tratar. Você falou desse tema das grandes farmacêuticas, eu vou te dar um exemplo. Eu, por exemplo, tenho enxaqueca
E enxaqueca, para quem tem, olha, é pior do que... Eu nem sei do que. É uma coisa terrível. Ela Qualquer te tira... dor acima do pescoço olha, é um negócio insuportável. Coisa terrível, insuportável. Você fica sem poder olhar para... Uma luz dessa, o cara que está com enxaqueca, ele não fica, ele não pode olhar para uma parede dessa que tem alguma... É terrível. E você vai notar que não tem muitos medicamentos. E aí, eu perguntando, há quem diga que, olha, não tem porquê. É mais fácil vender para a galera do que você pesquisar um que possa fazer você ser curado e tal. Então, assim, diz que um percentual de pessoas com enxaqueca no mundo é muito grande, que isso dá uma renda imensa. Por se for, é uma maldade sem tamanho, porque quem tem uma enxaqueca, ele não deseja nem por seu inimigo. Eu agradeço a presença de vocês aqui no programa, espero que as autoridades tomem alguma providência, espero estar, inclusive, presente à audiência pública em que o senhor está requisitando que venham as autoridades do Ministério da Saúde, da Anvisa, para dar informações a esse respeito e que a gente consiga dar uma resposta, né? A gente não, que os senhores consigam dar uma resposta à sociedade, porque são mulheres, são crianças que podem enfrentar problemas seríssimos e o medicamento é tão efetivo e tão barato, né? Puxa vida. Eu nunca pensei que eu ia estar defendendo a Besotacil algum dia. Eu tinha 6 anos, eu morava na roça, e uma vaca me pegou, me atropelou, né? E quebrou essa arcada toda. Imagine na roça, né? Fomos para o médico e ele mandou um coquetel, 7 Besotacil. Imagine. Dói. E meu pai era quem aplicava. Só que ele aplicava em vaca, né? Os remédios. O senhor sabe aplicar injeção? Sei. Então colocava aquele estojo de vidro dentro, né? Para desinfetar, aquela coisa toda. E pá, rapaz... Fiquei traumatizado até hoje. Aí ele diz assim, nem vai doer, né? Não, nem vai doer. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu que agradeço. Esse programa já está disponível no nosso site, senado.leg.br/TV. E você, o que achou? Nós queremos conhecer a sua opinião. Qual assunto você gostaria que a gente discutisse aqui no Cidadania? Ligue 0800 61 2211. Mande um WhatsApp para 61 999 66 16 16. Obrigado pela companhia e até a próxima.